Pronto. Estamos ao vivo. Vamos aguardar alguns instantes enquanto as pessoas recebem as notificações. Se alguém diferir na face direita. Vamos dar boa noite às pessoas que já estão chegando para a nossa transmissão. Nós estamos aguardando aqui alguns instantes enquanto as pessoas recebem as notificações para acessar o vídeo. Enquanto isso, a gente já cumprimenta aqui a Lani. Olá, minha querida amiga. Silvia também já está acompanhando. Alane Silva, Silvia, sejam bem-vindas ao nosso encontro. Daqui a pouquinho, às 8 horas, a gente começa. Hoje a gente recebe novamente o nosso amigo Tarcísio Lima. Mais uma noite recheada de música boa, né, Tarcísio? Espero que sim. Eu tenho me esforçado nesse sentido. Bom, antes da gente começar, deixar aqui alguns avisos, né, para as pessoas que já estão acompanhando. Toda noite, com exceção da quarta-feira, a Casa de João Irmão Francisco, através aqui da página do Facebook, está promovendo essas transmissões, né, com palestras, conversas, estudos. E a ideia da gente é aproveitar esse período de isolamento social para não perdermos o contato uns com os outros, né? E também mantermos ligados à espiritualidade maior através dessas atividades, né? Evitando que a gente se disperse muito, né? A gente sabe que esse período de isolamento, muitas vezes as pessoas se encontram em situação de solidão, né? Muitas pessoas estão privadas até do convívio com familiares. Então, a ideia da gente é manter esse ambiente onde a gente possa se encontrar toda noite, né? Utilizando das ferramentas da tecnologia para que a gente mantenha essa ligação, né? E hoje, mais uma vez, a gente recebe com muita alegria a presença do Tarcísio.
Tarcísio muito solícito aos nossos convites, né? É uma alegria, Tarcísio, recebê-lo, tanto presencialmente lá na casa de João Irmão Francisco, como aqui através da internet. Eu também quero dizer que acorro com muito prazer, tanto ao chamado presencial lá na casa de João Irmão Francisco, como também aqui, em nome da casa, no trabalho da casa, embora seja aqui na minha casa, mas eu quero dizer que esse sim prontamente não significa que seja de alguma bondade de minha parte. Eu vejo esse trabalho e existe aqui uma pessoa extremamente necessitada de trabalho. Então, meu amigo, na primeira oportunidade, pode ter certeza que eu não. Bom, então, antes da gente iniciar, eu convido a todos a nos unirmos em prece, elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus. Eu vou fazendo também um fundo musical aqui durante a sua prece. Colocamos aqui as permissões necessárias para o início das atividades da noite. Te pedindo permissão para sermos orientados pelos Espíritos, que eles possam abrir nossas mentes para o melhor entendimento das ideias que serão aqui compartilhadas pelo Tarcísio. Que sejamos capazes, de posse desses ensinamentos, colocá-los em prática na nossa jornada evolutiva, com uma felicidade maior que tu nos ilumina os nossos caminhos, Senhor, e nos concede agora e sempre. Que assim seja. Tarcísio, fique à vontade. A casa é sua. E eu vou ficar aqui na retaguarda. Qualquer coisa, só chamar. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado à presença de todos os amigos que aqui estão se achegando, aos amigos que estão se fazendo presentes a este culto do Evangelho no lar. Não deixe de ser um culto do Evangelho aqui, no nosso lar. Com o conselho de que eu posso, Felipe disse, rapaz, sinta-se em casa. Eu realmente sinto-me em casa, com a graça de Deus, em casa, literalmente. Mas eu sempre me sinto em casa quando se trata de realizar esse tipo de tarefa nas instituições doutrinárias espíritas, ou onde quer que seja, em nome da doutrina espírita. A doutrina espírita, a instituição a que eu devo tanto na minha vida, eu tenho tantos débitos de gratidão, um preito de gratidão que eu não vou conseguir quitar nunca em minha existência, pelo fato de que tudo em mim, tudo para mim, começou efetivamente a acontecer a partir do momento em que eu me encontrei com esta doutrina, com o Espiritismo. E isso
é algo tão grandioso que eu não teria como, por mais que eu venha a fazer coisas, a realizar tarefas em prol da divulgação do Espiritismo, em prol da vivência das casas espíritas, das tarefas espíritas, por mais que eu viesse a fazer, eu não me sentiria tendo dado de volta à doutrina tudo o que ela me deu, de modo algum. Eu, de certo, eu desencarnarei com esse débito. Mas não é um débito ruim de se carregar, porque é um débito que me faz muito contente, me faz muito alegre. E, como na noite de hoje, por exemplo, vir aqui falar para vocês, falar muito mais para mim, porque eu preciso por demais desses ensinamentos, dessas lições que nós vamos abordar aqui nesta noite. Nós estamos para estudar aqui uma lição do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo intitula-se Amai os vossos inimigos. E o item específico que nós iremos trabalhar nesta noite é: se alguém te ferir na face direita. Este é o tema. E todos os temas, todos os ensinamentos morais de Jesus de Nazaré são da minha extrema necessidade. Então, eu me sinto apenas cumprindo uma pequena e dulcíssima parte do meu trabalho, do meu próprio labor. Tá certo? Do meu labor, no sentido de que é o trabalho que me compete, é o trabalho que eu tenho que fazer. Tá? Eu vou cantar uma canção, todo metido adaptador como eu sou, né? Eu vou começar cantando uma canção, tanto me sentindo em casa, na casa de João e Francisco, mas também na minha casa. E eu quero o Cristo aqui na nossa companhia. Tá? Eu quero que ele venha, o ensinamento é dele, eu gostaria. Ele prometeu que sim. Ele disse: onde se reunirem 2 pessoas ou mais em meu nome, eu ali estarei em meio a elas. Já somos muitos aqui nesta reunião, neste círculo de pessoas reunidas em torno da mensagem de Jesus. Então, ele, com certeza, está presente. E temos ele presente cada vez mais. Se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em tua casa. Traz tranquilidade, destino suave brilho, irradiando esperança em todo teu domicílio. É que na bênção do Cristo clareia-se-nos a estrada, que a nossa vida ressurge, luminosa e transformada. Conduze, pois, tua casa a inspiração de Jesus. O Evangelho em tua mesa é dom da divina luz. Conduze, pois, tua casa a inspiração de Jesus. O Evangelho em tua mesa é dom da divina luz. Se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides
desacendeia o evangelho em tua casa. Verás tranquilidade vestida em suave brilho, irradiando esperança em todo o teu domicílio. É a bênção do Cristo na estrada que a nossa vida ressurge, luminosa e transformada. A inspiração de Jesus, o evangelho em tua mesa é ponta divina luz. Conduze, pois, tua casa, a inspiração de Jesus, o evangelho em tua mesa é ponta divina luz. O evangelho em tua mesa é ponta divina luz. Muito bem. Eu vou lendo uns trechos da mensagem do Evangelho e discutindo com vocês, comentando. E aqui e acolá, cantando uma cançãozinha. Essa que eu cantei agora é Cristo em Casa. É um pequeno excerto de uma mensagem um pouco maior, em versos, é claro, mensagem de Casimiro Cunha, através de Chico Xavier. Todas as canções que eu vou cantar aqui, parece-me que a exceção de somente são da obra psicográfica de Chico Xavier. Tá bom? Beleza. Se alguém diferir na face direita, é o nosso tema. O item 7 do Evangelho nos diz o seguinte: vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir da tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Isso está contido no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, nos versículos de 38 a 42. O que nos pede Jesus nas suas palavras é que nós não reajamos para com o mundo com a violência com que o mundo nos aborde. Jesus solicita, ensina. Ele ensina e age conforme cada ensinamento dele. O grande motivo de que os ensinamentos dele se tornaram válidos para todos nós e nos acompanham até hoje é que ele não se limitou a ficar ensinando coisas sentado numa pedra daquela. Vá lá, Pedro, e faça assim, assim, assim. Ô, Mateus, Levi, você faça assim, assim, assim. Não. Ele era o primeiro. Faz-se assim. Agia conforme o ensinamento que dava. De modo que isso deu e dá autoridade a esse ensinamento. Ele morreu naquela cruz, exemplificando esta não violência que ele pregou durante toda a sua vida.
Ele morreu naquela cruz pedindo ao Pai Celestial perdão por aquelas pessoas que praticavam aquele ato com ele. Ele expirou, tinha, portanto, toda a autoridade de dizer, como disse, eu sou a porta e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você, se quiser me seguir, você tome a sua cruz e venha após mim. Ele tinha a absoluta certeza da sua tarefa, da sua missão. A missão de fazer com que esta terra passasse de um estágio a outro. Fazer com que os seres que estávamos naquela situação, naquele momento, naquelas circunstâncias de tamanha pequenez espiritual, que nós, através das suas lições, através do seu sangue, gente, através do seu sangue, ele nos fazer libertos através do seu sangue. Mas escutem bem, não é do sangue derramado, não. O sangue derramado fazia parte dos ensinamentos dele. Ele sabia, não foi nada daquilo ali surpresa. Tudo foi do conhecimento dele. Ele não foi tomado de surpresa pela atrocidade do ser humano, pela leviandade do ser humano, pela falta de compreensão do ser humano. Não. Ele sabia exatamente com quem estava lidando. Quando foi convidado para vir a este mundo, trazer a mensagem que veio trazer e trouxe, ele sabia exatamente onde estava se metendo. E ao ensinar o que ensinou, a derrocada dos costumes dissolutos daquela época, ele sabia justamente a que estava se expondo. Em todas as épocas da humanidade, todo aquele que eleva a sua voz contra os abusos, contra as disparidades dos mandos desordenados, vai ser mal visto, vai ser mal situado. Ele ficou mal situado perante as lideranças governamentais romanas e ficou mal situado perante as lideranças religiosas retrógradas, conservadoras por demais dos próprios hebreus, dos próprios judeus. Mas como eu ameacei, eu ameaço e cumpro as minhas ameaças. Eu vou falando e vou cantando. Senão eu só falo e não tenho tempo de cantar. Esta canção é a única que não como se diz, produto, o texto dela não é produto da obra mediúnica de Chico Xavier. Esta é fruto do quintal de casa, na letra e na música. Sou caminhante, o infinito é minha estrada. Sou madrugada, quero as cores da manhã. E em
cada gota de suor e de pranto, eu hoje vou semeando a ceifa de amanhã. Sou caminhante e é o bem minha jornada. Busco a Jesus e já não temo a mais nada. A trilha é longa e há muita dor a consolar. Muitos me esperam e há muito a fazer com Deus no bem dos meus irmãos. Mãos ao trabalho, sigo a senda, sou caminhante. Caminhante que busca Jesus e já não teme a mais nada. Esses ensinamentos, para quem é caminhante, eu só quero dizer que caminhante não sou apenas eu, somos todos nós. E todos nós queremos nos dar bem. Está aqui esses ensinamentos. Eu estou apontando para cá porque eu estou lendo aqui na tela do computador. Esses ensinamentos são justamente a chave do nosso sucesso, do nosso progresso. Jesus veio para isso. Mas se nós não nos ativarmos, nós não vamos dar valorização ao trabalho que ele teve. Eu falava do sangue. O sangue é a vida. O sangue representa a nossa vida. Ele deu a sua vida no sentido de empregar a sua vida. Não foi morrer foi o final da sua tarefa. Ele deu a sua vida em todas as outras ocasiões para nos ensinar detalhe por detalhe do que nós verdadeiramente precisávamos para caminhar com segurança para um futuro com o nosso Pai Celestial, utilizando-o como porta para chegar a Deus. Allan Kardec, eu li, isso é o item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquele capítulo 12, Amai os vossos inimigos, eu disse, né? E no item 8, Allan Kardec faz um comentário muito interessante. Os preceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão esta suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo, para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho e dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio o Cristo e disse, não resistais ao mal que vos seja feito. Mas se alguém te ferir na tua face direita,
oferece-lhe também a outra. Para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Perdoar um insulto, de um lado. Do outro lado, se vingar. As duas situações estão vinculadas profundamente à nossa vida, mais do que o que a gente pensa. Para o mundo, é uma covardia alguém me ofender e eu prontamente não reagir, ou reagir de uma forma completamente diferente do que se espera. Porque, diante de uma ofensa, o que se espera é que a pessoa revide com outra ofensa. Uma ofensa ainda maior que neutralize, entre aspas, aquela ofensa recebida. A única coisa que pode neutralizar a ofensa que nós recebemos é o silêncio e o perdão. A doutrina espírita tem a finalidade de nos colocar tão acima das coisas materiais que nós deixamos de dar importância a essas coisas do terra-terra. A doutrina espírita nos mostra, nos aponta, nos acena com uma situação mais elevada. Eu não estou preocupado, diz o crente sincero, quando iluminado pelo facho que é a doutrina espírita, em nome da bondade e misericórdia de Deus, nosso Pai, faz brilhar diante do nosso caminho. Mas eu olho as coisas de um ponto superior, de um outro ponto de vista, que não me permite me preocupar mais tempo com essas coisas que simplesmente atingem ou atingiriam o meu orgulho. Se o meu orgulho estiver neutralizado, aquela ofensa não me atinge. A dificuldade é neutralizar o orgulho. Então, o inimigo não é aquele meu irmão que me ofendeu, que teria me ofendido se eu permitisse. Quando eu falo assim, eu não estou colocando a minha pessoa como exemplo, não. Eu estou falando de um profitente, o que diz um profitente dos ensinamentos de Jesus. Um profitente dos ensinamentos da doutrina espírita. Sincero. Qualquer seguidor de Jesus, não interessando se ele seja católico, se ele seja, assim chamado, evangélico, se ele seja de onde ele for, mas se ele se disser seguidor de Jesus, é absolutamente desnecessário que a gente solicite dele complacência com o erro do outro. A doutrina espírita realiza isso, ela chama a atenção de todos aqueles que se dizem cristãos. Mas acontece que nem todos aqueles que se dizem cristãos se dizem espíritas. Só alguns. Nós, então, que nos dizemos espíritas, precisamos fazer dessa mensagem, essa mensagem que foi tirada de todas as vestimentas da forma
essa mensagem foi tirada, foi purificada de tudo o que seja aparente. A mensagem, os ensinamentos morais de Jesus. A recuperação da humanidade está aí. Nós, como parte da humanidade, precisamos fazer a nossa parte pessoal. Esta salvação é pessoal. Não é por grupo. Ah, mas eu fazia parte dos espíritas. Eu era espírita. Isso não é salvaguarda para ninguém. Ah, mas eu participava da igreja tal. Eu era membro da igreja fulana, da igreja ciclana, do credo tal. Isso não será suficiente. Porque a atitude que Deus quer, a atitude que Jesus quer, a atitude que o bem espera de nós é pessoal. A cada um será perguntado, sim, beleza, você era do culto tal, do credo tal, muito bem, que maravilha. O credo tal, muito elevado, porque tinha como mentor o próprio Jesus. O credo tal tinha ensinamentos tais e tais e tais. Qual destes você seguiu? Quais destes você seguiu? Ah, você não seguiu. Jesus ensinou uma coisa e você seguiu outra completamente distante. Isso está absolutamente em desacordo com o nosso destino, com o nosso futuro. Está em desacordo. Não é o credo fulano que vai nos deixar no futuro a salvo. Deixar no futuro que nós tenhamos a paz dos justos. Não é participar do culto tal ou do culto tal outro. É o que nós fizemos pessoalmente com os ensinamentos que recebemos. Quando nós nos apresentarmos diante do soberano juiz, com as nossas mãos vazias, ou com as nossas ações realizadas, alguém poderia dizer, mas aí, nesse caso, a salvação é a própria pessoa que está se salvando a si própria. Jesus nos disse, eu sou a porta, entrai por mim. Eu sou o caminho. Só existe essa forma de vocês chegarem à presença de Deus. Sigam conforme o meu caminho. Pegue a sua cruz, coloque no ombro e caminhe como eu caminhei. É seguindo os exemplos, caindo e se levantando, caindo e se reerguendo, sofrendo porque nós sofremos ao receber as ofensas que são desferidas contra nós. Nós sofremos porque somos pequeninos, nós sofremos porque nós temos orgulho, aquele orgulho que dentro do nosso coração faz com que as frases ofensivas nos atinjam potencialmente. E nós temos um grande desejo de reagir, como o nosso orgulho dita, reagir à altura. Mas a gente se lembra com amor, a gente se lembra de Jesus, a gente se lembra de tudo que ele passou para nos ensinar como fazer. E dizer, façam como eu. Eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. As pessoas se enganam muito quando acham que ele vai simplesmente, como anjo puro que é, colocar as suas asas e proteger-nos. Hajamos como ele ordenou. A gente o chama de mestre. Vamos obedecer às ordens do mestre. Vamos obedecer os ensinamentos, vamos aprender
aprender os ensinamentos do mestre. O mestre é aquele que ensina. Como que nós vamos chamá-lo, continuar chamando-o de mestre, se ele ensina a perdoar e a gente quer fazer desaparecer o nosso irmão, porque o nosso orgulho dita que ele é nosso inimigo, porque pensa diferente de nós, porque tem, muitas vezes, é uma pessoa que eu não gosto, tem uma cor de pele diferente, ele tem uma religião, aquela religião velha, aquilo ali, aquilo não merece estar no quadro das religiões. Gente, quem somos nós para julgar o coração, a intimidade dos nossos irmãos? Eu vejo, existem pessoas muito pias. Eu tenho nas minhas relações pessoas muito pias que eu sei que são muito pias e falam para mim que o espiritismo não é um modo saudável de eu cultivar a minha espiritualidade. Eu silencio, simplesmente silencio. A doutrina espírita tem me ensinado a silenciar nesse tipo de caso. A pessoa acha que existe uma única, uma determinada religião que vai lhe conceder a salvação. Gente, Jesus quer o nosso coração atento. Esse coração atento vai seguir as ordens daquele que a gente chama de Senhor. A gente chama de Senhor, mas o Senhor manda e a gente não faz. O Senhor manda a gente perdoar e a gente não perdoa. O mestre ensina a perdoar e a gente não aprende. A gente desvaloriza o trabalho de Jesus. O sangue de Jesus, ou seja, a sua atuação, a sua vida, não é simplesmente o sangue mágico que as pessoas querem dizer, aquele sangue vertido na cruz. Eu não quero minimizar o sacrifício de Jesus, longe de mim. Mas eu quero dizer que muitas pessoas falam no sangue de Jesus como se fosse um pé de coelho que a pessoa bota em determinadas situações, determinadas crendices, que, eu tenho um pé de coelho, eu tenho sorte, nada me derruba. Na minha casa eu uso uma ferradura atrás da porta. A gente, às vezes, quer usar o sangue de Jesus, o sangue, agora sim, o sangue derramado propriamente, a gente quer dizer que esse sangue tem uma espécie de poder mágico. O sangue de Jesus, aquele que é o sangue de Jesus, é o sangue da vida, é a vida, o correr daquele sangue nas veias dele, ensinando a fazer, ensinando a ser bom, ensinando a ser úteis para o nosso próximo. E não simplesmente a gente confiar que nós vamos ser maus, e em um dado momento vamos dizer, a partir de aqui tudo vai mudar. Porque um anjo chamado Jesus hoje vai estender sobre mim as suas asas e eu estarei bem. E a ordenança desse Senhor e a ensinança desse mestre, cadê o valor que eu dei? Eu aprendi com ele, aprendi a quê? A fazer as coisas contrárias ao que ele faz, a querer as coisas contrárias do que ele quer. Isso não é saudável. Isso não é saudável. Procuramos, é claro que não queremos nos igualar moralmente a Jesus, não queremos, mas queremos, no limite das nossas forças, seguir as passadas dele. É isso que ele quer que façamos.
Ele ensinou. Eu sou professor. Eu fui. De vez em quando ainda estou professor. E eu sei o prazer que um professor sente ao ensinar, lecionar a sua disciplina e as pessoas saírem sabendo. Mas quem sabe não pode ficar apenas no conhecimento teórico. Aquele que sabe é convidado a realizar, a fazer, especialmente quando, como no caso dos ensinamentos do Mestre Jesus de Nazaré, ele nos convida, ele quer que a gente vá agir. Ele não nos quer apenas falando dele. Falar dele é algo extremamente importante, mas colocar os ensinamentos dele na nossa vida mais comezinha, mais do dia a dia, sozinhos de preferência, não tivermos ninguém na nossa vigilância, na nossa observação, porque mesmo nesses casos, eu asseguro a todos que estão me ouvindo, mesmo nesses casos, nós temos muitos olhos que nos observam. Espíritos que podem ser bons para se lamentar, às vezes, quando nós pregamos o certo e fazemos o errado. Optamos pelo outro caminho. Essa é uma dificuldade que realmente nós vamos ter que tomar uma decisão séria, madura com relação a isso, porque dessa nossa condição resultará a nossa situação futura. É das coisas que fizermos que vai depender o nosso estado. E não das coisas que simplesmente pregarmos, das coisas que ensinarmos aos outros. A gente tem que ensinar aos outros, tudo bem, mas realizar o máximo possível, com o máximo de sinceridade. Realizar aquilo que a gente ensina para os outros, porque os nossos ouvidos são os ouvidos mais próximos da nossa boca. Tudo o que a gente pronuncia é, primeiramente, para nós mesmos. E se nós não dermos ouvidos, essas ponderações, essas palavras são judiciosas, elas são sinceras, elas são reais, elas são inspiradas no espírito de elevação que a gente almeja seguir. Mas, se no momento seguinte, eu que as estou pronunciando aqui, não der atenção e for fazer tudo diferente do que eu tenho dito aqui, eu não terei feito nada. Outras pessoas poderão estar ouvindo e ser muito mais bem-sucedidas. Eu vou fazer vou seguir aquilo que o nosso irmão estava falando. Ele realmente ele falou com muita propriedade. Eu vou seguir aquilo ali. Se ele seguir e eu não, ele estará bem. E eu não. É uma questão de atitude pessoal. O que nós vamos fazer com o nosso orgulho, o nosso egoísmo, com o nosso direito. Nós que temos sido acostumados tanto, em tantos momentos da vida, nós temos sido acostumados a realizar e a querer que os outros nos respeitem, a querer que as pessoas nos tenham apreço, e muitas vezes nós próprios não temos apreço por nós. Porque ter apreço por nós não significa alimentar o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Não, absolutamente não significa isso. Significa observar os nossos reais interesses. Existem muitos interesses que não são nossos,
que não deveriam ser nossos, porque eles não são úteis, eles não são importantes, eles não nos levarão a uma boa situação. Deixem-me continuar aqui a leitura do comentário de Kardec das palavras de Jesus. Deve-se, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra, aquela máxima de em tudo silenciar diante da ofensa do irmão. Bater no rosto, ofertar o outro lado, por exemplo. Resposta: não. Da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho, caso ele seja causa de escândalo, levada às últimas consequências, ela condenaria toda repressão, mesmo uma repressão legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer. Não se pondo freio às suas agressões, bem logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Importantíssimo, meus irmãos, nós pensarmos isso. Nós podemos e devemos nos defender de modo civil, de modo civilizado, sem barbárie. Tem gente, a lei mosaica é dente por dente, olho por olho. Tem gente que é um olho por dois e um dente por uma dentadura. Gente, infelizmente a gente até ri, mas isso não é simplesmente engraçado, porque infelizmente tem pessoas que põem em prática. E Jesus não proibiu que nos defendêssemos, mas condenou que nos vingássemos. Ao cristão, de qualquer culto que seja, está proibido esse termo, vingança. Vingança. O cristão que se vingar, neste momento, ele perde o seu direito de se dizer cristão. Porque aquele que iniciou esse movimento que nós chamamos cristianismo, morreu para defender. Nós não devemos nos vingar contra os nossos acusadores. Jesus, embora fosse o justo ali presente, julgado, acossado, agredido, sentenciado de modo absolutamente injusto, reconhecidamente injusto, sentenciado pelos gestores legais e por aqueles que se diziam os defensores da lei de Moisés. Jesus era a inovação. Jesus era a renovação daqueles ensinamentos. Olhe como ele foi tratado. Não precisamos de uma renovação, não precisamos de um inovador, não precisamos de uma nova interpretação. Foi assim que ele foi recebido. Foi por isso, foi um dos motivos principais de sua condenação. Os defensores da lei, podemos dizer, com outras palavras, os defensores de Deus, pegaram e mataram, condenaram e mataram o representante único de Deus na terra, Jesus.
vocês vejam a que pode nos trazer o nosso fanatismo. O homem fanatizado, ele pode, em muito, ser prejudicial à sua comunidade, à sua casa, à sua própria vida, aos seus interesses futuros. Porque nós todos chegaremos, sim, à presença de Deus. Mas se nós endurecermos a cerviz, se não baixarmos a bola, como se diz, nós vamos custar muito mais a alcançar a presença de Deus. E quando se fala, um espírita, quando diz custar muito, ele está se referindo à continuidade por longo tempo nas necessidades das reencarnações mais dificultosas, como estas que estamos tendo por estes dias, por estes momentos. As pessoas que ficam enrustidas no seu desejo de serem como são e de não se modificarem, de não cederem, de não procurarem pensar nos ensinamentos através do que esse ensinamento realmente me diz. Existem coisas que a gente tem que saber e agir em seguida. Que a gente não pode pretextar desconhecimento porque a gente soube. A gente sabia. A gente que conhece as Escrituras, a gente sabe exatamente o que precisa ser feito. E se a gente não fizer, se a gente não agir como Jesus gostaria que a gente agisse, significa que nós não estaremos aprovados. Nós estaremos relegados às instâncias outras, a outros momentos. Passaremos para outras dificuldades, situações mais grotescas. Em que aprenderemos a ceder, a diminuir a importância do nosso eu, a aumentar cada vez mais a importância daquele que nós trazemos nas nossas palavras. A importância daqueles que ele colocou como nossos companheiros e guias no nosso caminho, como uma ação da misericórdia do próprio Jesus, sabendo das nossas dificuldades. Que possamos fazer o possível para não fazer valer as nossas ideias, mas sim as ideias daquele que nos envia, daquele que nos enviou. E não apenas para ensinarmos essas ideias aos nossos irmãos, porque se nós ensinar, como eu disse agora há pouco, se eu ensinar, isso que nós estamos tendo aqui, eu estou ensinando. Não deixa de ser um ensinamento. Se alguém, entre as pessoas que estão aqui a nos ouvir, se a pessoa aprender e realizar, ela estará bem. Mas se eu que estou aqui ensinando, não realizar satisfatoriamente aquilo que é o meu papel, eu estarei em grandes dificuldades. Estarei em dificuldades. Cantarei mais uma canção.
em homenagem a essa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo. Assisti à primeira reunião num centro espírita e ao sair alguém me perguntou se eu era espírita. Eu lembrei sermões e condenações, bruxaria e seita herética, e pensei aqui que disseram-me, sem perdão de Deus, para tais ateus, pois ali o mal reina por igual, e erguendo a mão disse que não. Pouco após comecei a estudar doutrina espírita, e outro alguém outra vez quis saber: és tu espírita? Gente, eu nada vi do anticristo aqui, nem blasfêmia, nem culto satânico, respondendo então com forte emoção a pensar no bem que do céu nos vem, e por ser feliz de ser aprendiz de doutrina assim, eu disse sim. Mas o tempo passou e eu que amei o ensino espiritual, compreendi que eu não posso afirmar que sou espírita. Se eu que vejo a luz, não aguento a cruz, e as lições do Cristo em minha vida são ainda inacreditáveis. Não perguntem mais, vou tentando entre quedas e acertos dizer não aos meus próprios defeitos. Vou tentando dizer sim, sou espírita. Deixa logo o violão aqui no colo. Continua Kardec, dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra. Disse, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que mais vale ser enganado do que enganar, mais vale ser arruinado do que arruinar os outros. Isto, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é que uma manifestação de orgulho. A fé na vida futura, a fé na vida futura e a justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. É a única que pode nos dar forças de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Vamos pensar nisso com bastante madureza. Vamos pensar nisso com muita madureza.
Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-no ao raciocínio, aprimorando-nos o coração e renovando a inteligência, reformando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando o caminho. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos recessos da mente, nos refolhos do peito, através das palavras e ações, dos princípios e ideais, das aspirações e esperanças, dos gestos e pensamentos, porque em verdade, se o céu nos permite espalhar a divina mensagem no mundo, exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na terra. Eis porque vos dizemos incessantemente, são as palavras finais de Allan Kardec, que também são as palavras finais do Tarcísio nesta noite. Eis porque vos dizemos incessantemente, voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Isso coroa exitosamente o ensinamento que Jesus nos trouxe naquela lição do evangelista Mateus, que foi a primeira coisa lida aqui esta noite. Então, que nós possamos nos lembrar disso. É para isso que existe a doutrina espírita, para nos lembrar destes ensinamentos de Jesus de Nazaré, que nos facilitam a nossa caminhada, que nos organizam para estarmos bem, estarmos futuramente em paz. E mesmo hoje, diante de todas as dificuldades, continuarmos bem. Não nos sentirmos
tocados, não nos sentimos feridos pelas coisas da terra. Isso é algo extremamente importante para nós. E isso faz parte da vida prática, da vida do dia a dia, que é indissolúvel em relação à nossa conduta, porque nós vivemos no dia a dia. Nós vivemos no dia a dia. A vida acontece todo dia. Todos os dias. É por isso que eu digo, a gente se casa de novo todo dia. A gente aceita o nosso trabalho, nosso emprego, todo dia. Os nossos amigos, a gente os ganha todos os dias. E a gente tem todos os dias, todos os ensejos nas nossas relações com os trabalhos, as atividades, as pessoas, sendo elas da família ou não, o nosso círculo de amizades, todos, em tudo, a todos os instantes, nós estamos tendo a ocasião de viver os ensinamentos de Jesus. Ele não nos ensinou nada para deixarmos lá fora, nos livros, quando terminarmos de ler os livros sagrados, os livros irem para os determinados lugares e nós continuarmos nas nossas atitudes de antes. Cada leitura deve ser acompanhada de uma reflexão e cada reflexão precisa ser acompanhada de atitude. Se não houver atitude de seguir os passos daquele que nós dizemos que é o guia da humanidade, não nos será válido saber. E eu canto uma canção que finalizará realmente esse meu trabalho. Nosso encontro já conta com 1h12 e nós vamos cantar esta canção que dará por encerrada este nosso encontro, esta nossa participação. Agradeço de coração ao meu irmão Tito, ao meu irmão Felipe, que me abrem as portas da casa de João, irmão Francisco, para que eu possa, como disse para vocês, exercer o meu grande amor pela doutrina espírita. Muito obrigado a vocês. E aqui termino as minhas palavras, trazendo de novo as palavras de Casimiro Cunha, através de Chico Xavier, e de Oliver, que é o espírito coordenador da minha tarefa musical espírita, é o coordenador na parte espiritual, a quem eu agradeço muito as suas inspirações e a sua tutela nesses fazeres. Muito obrigado à presença de todos que aqui estiveram e até outra vez, se quiser. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte, e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da tua vida. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna
alegria. É árvore verde fato nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. De verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Ô, rapaz, você chegou, que bom. Apareci. Pois é, né? Tarcísio, então só nos resta agradecer a sua disponibilidade, a sua fala muito enriquecedora, né? E eu vou te pedir para tu fazer a nossa prece de encerramento, tá? Mas antes da gente encerrar, eu queria só registrar aqui que hoje é aniversário do Robson, figura importantíssima na casa de João Francisco, ele que nos recebe sempre lá, com muito carinho quando a gente chega na casa, ele que nos acolhe, faz a nossa prece, ele que dá o passe, ele que é um trabalhador bastante importante lá na casa de João Irmão Francisco. Então, que o Robson receba as nossas boas vibrações hoje pela passagem do seu aniversário e todos os dias, né? Muito bem. Então, Tarcísio, eu peço a você que faça a nossa prece de encerramento. Perfeito. Sim. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nos deste aqui, Senhor, de conhecer um pouco mais da Tua Palavra, de experimentar estas inspirações que os Espíritos amigos em Teu nome, aqui presentes, nos trouxeram. E te pedimos as forças necessárias, Senhor, para no dia a dia, quando as dificuldades chegarem, quando as nossas posturas na vida funcionarem como as temíveis pedras de tropeço na nossa caminhada, que nós tenhamos a Tua mão na nossa mão para nos sentirmos resguardados, para nos sentirmos encorajados a sempre levantarmos a nossa cabeça e olharmos para diante e andarmos para a frente e para o alto, no rumo que nos apontas há muito mais do que 2000 anos. Fica conosco, Senhor, e dá-nos a certeza desta Tua presença em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Que assim. Então, mais uma vez, Tarcísio, muito obrigado. Obrigado também. Uma boa noite para você. Uma boa noite a todos os que acompanharam a nossa transmissão. Convidando a todos vocês para acompanharem as outras transmissões da Casa de João Irmão Francisco.
Como eu falei no início, todo dia, às 8 horas, a gente tem alguma atividade aqui online, com exceção das quartas-feiras, que é o dia que a gente tem um estudo, que não é transmitido, mas nos demais dias da semana, sempre às 8 horas, a gente tem alguma atividade aqui ao vivo pelo Facebook. Então, eu convido a todos a continuar acompanhando essas atividades. Elas durarão enquanto essa situação de isolamento social perdurar, né? Enquanto a gente não pode retornar com segurança às atividades presenciais, a gente vai mantendo a atividade através da internet, né? Então, mais uma vez, boa noite a todos, um bom final de semana